Olá, pessoal! Bom, diário de uma jornalista marcial, voltando na autópsia dos meus senseis. Eu tô me divertindo muito, gente, mas assim, eu tô contando porque eu gostaria que isso ajudasse algumas pessoas, né, a entenderem que a gente tem que prestar atenção, né? Não é porque você acha que você está numa aula de arte marcial, né, com sensei, com colegas, que você tem que baixar a guarda, tá? Você tem que estar ligada nas coisas, tá? Porque assim como você tem que ficar ligada quando você anda na rua, quando você faz as suas coisas, né? Eu acho que você tem que sempre estar desconfiando, né? Dos homens, das mulheres, das pessoas no geral. Você tem que sempre desconfiar, né? Você não pode nunca confiar, porque as pessoas não são confiáveis, né? Hoje em dia tá complicado o negócio. Então eu tô contando pra vocês dos meus dojos, dos problemas que eu tive nos dojos de Aikido em que eu estive, tá? Nesses 5 anos eu só tive problemas em dojos de Aikido, né? É a tal coisa, eu gosto, sinto falta do Aikido, mas não dos Aikidokas. Eu sinto muito, mas é uma verdade, eu não sinto saudade dos Aikidokas, né? É claro que eu tô conhecendo gente legal e tal, mas assim, a minha experiência convivendo tanto com os homens quanto com as mulheres é pior, tá? As Aikidokas são piores que os Aikidokas, os homens, tá? Sério, eu nunca quis ter, inclusive sem ser mulher, tá? Não dá, elas são muito machistas, são mais machistas, elas conseguem ser mais machistas que os homens, tá? Eu realmente dispenso, tá? Eu tive uma boa experiência com Aikidokas pra poder dizer isso, tá? É até um pouco decepcionante falar isso das mulheres no Aikido, mas é uma verdade, foi a experiência que eu tive. Desde o primeiro dojo, eu já comecei a ser traída por mulheres, por Aikidokas, tá? Desde o primeiro dojo, né? No primeiro dojo eu já fui traída pela primeira Aikidoka que eu conheci na minha vida, né? Então, mas essa é uma outra história que a gente vai contar, a autópsia das Aikidokas, tá? Vai ser um outro programa. Bom, é o seguinte, gente, então, nesse primeiro dojo eu tive problemas com o sensei, que o sensei tava ciscando no meu terreno, vamos falar assim, ele tava ciscando no meu terreno e eu demorei para entender, tá? Porque assim, na minha cabeça, o sensei é o sensei, né? O sensei não é uma pessoa que você vai se relacionar, né? Eu sempre mantive um distanciamento, né? Do sensei, do professor, eu nunca fui, que nem muitas mulheres são, que ficam, ai, nossa, endeusando os senseis, os professores, ou que dá em cima, entendeu? Não, eu sempre mantive um distanciamento, né? O sensei, entendeu? É um ser à parte, tá? É um ser à parte. Então, pra mim foi muito estranho descobrir que eu tinha um sensei que tava ciscando pro meu lado. E o pior, ele tinha más intenções, tá? Ele é um cara sacana, ele não respeita as mulheres, né? Então, na verdade, ele nem estava me vendo como aluna. Ele não me via como aluna, tá? Eu descobri isso com o passar do tempo. Hoje eu consigo entender isso, tá? Porque, na verdade, muitas vezes você também não quer ver. Você não quer ver porque você fala, puxa vida, né? Não é possível, deve ser uma imagina, mas não era. E aí a minha ficha caiu. A minha ficha caiu em março. Foi em março de 2015. Bom, nessa segunda vez que eu voltei pro dojo, para esse primeiro dojo, né, do sensei Carrapatex, o conquistador, ele era metido a conquistador, tá? Ele era metido a conquistador e provavelmente o que ele fazia, na minha opinião, e eu acho que quase certeza, ele dava em cima das alunas, tá? A aluna que ele achava interessante, ele dava em cima. Aí, provavelmente algumas alunas se interessavam por ele. Eu acho que ele tinha um caso com as alunas, eu acho. E depois ele começava a zoar com as alunas, tá? Ele é um cara escroto, tá? Ele é um cara escroto, é um cara perverso, mau, sociopata. Ele não gosta de ninguém, tá? Eu tô falando isso porque eu sei que ele não gosta de ninguém, né? Eu vi o relacionamento dele, eu tive a oportunidade de ver a mulher que teve filho com ele, né? O relacionamento dos dois. Então você percebe que ele é um homem, que ele pode estar com qualquer mulher, mas ele nunca vai gostar de nenhuma mulher, tá? Porque ele é sociopata. Ele não tem carinho pelas pessoas, tá? Pelas mulheres. É um relacionamento, a visão dele é deformada sobre as mulheres. É um cara muito machista, né? Então, provavelmente ele brincava com as alunas. Aí a aluna, acho que até se interessava, se envolvia com ele, tá? Ou não. No meu caso, não, né? No meu caso, eu tive uma reação agressiva, né?
tive nada com ele, Deus me livre, nunca gostei dele, ele é um cara machista, né? Mas ele é aquele tipo bonitão, entendeu? Aquele homem bonitão, né? Fortão, professor de Aikido, entendeu? Tem aquele status, ele é todo perfumado, entendeu? Aí ele dá em cima da aluna. Então, tem todo um glamour que as mulheres caem, muitas vezes as alunas caem, entendeu? Porque elas se impressionam, né? Tem muita mulher que acha demais, entendeu? Se relacionar com o sensei. Tem muita mulher que acha isso, né? Da status, sei lá, entendeu? Tem mulher que realmente se encanta pelo status, né? Do homem. Então, ele realmente... E ele é um homem, né? Grandão, né? Barbudão. Eu acho horrível, não gosto. Não faz meu tipo, ele tem cara de tiozão. Mas as mulheres provavelmente devem achar ele bonito. Porque ele não é um homem feio, né? Ele não é um homem feio, tá? Então, e aí ele falava de moto, tinha moto, entendeu? O cara ficava... Ele ficava aparecendo, sabe? Se mostrando que ele tinha dinheiro, que ele tinha moto, que ele colecionava moto. Então as pessoas se impressionam com isso, né? Então provavelmente ele sacaneava as alunas, tá? Ele fazia, tinha às vezes até um relacionamento com a aluna. Depois eu acho que a aluna se envolvia com ele e ele descartava a aluna, tá? Era isso que ele fazia. Eu acho que era isso que ele fazia, tá? É um cara sacana. E eu percebi isso. Eu percebi isso logo no início, porque nessa segunda fase, quando ele começou a dar indícios, né, de que estava ciscando no meu terreno, eu quis convidá-lo para vir conhecer o meu trabalho, para eu ter uma conversa com ele. Eu ia conversar com ele, tá? Botar os pingos nos is, tá? Mas ele amarelou. Ele amarelou porque ele realmente não é um cara sério, né? Ele não é um cara sério, ele quer ciscar. Ele é o Dom Juan. O Dom Juan, gente, vocês sabem a história. O Dom Juan existiu mesmo, tá? Ele era homossexual, inclusive, tá? Então ele fazia isso. Ele dava em cima de uma mulher, da outra. Só que ele não se relacionava com elas, tá? Porque ele era homossexual, não tinha interesse em mulher, tá? Era só conquista, tá? E ele era bonitão e tal, então... É suspeito, tá? Mas tudo bem. Então eu logo saquei que ele era um cara sacana. Logo eu saquei. Mas assim... mais pra frente eu teria a comprovação disso, tá? Então, nessa segunda fase, o que aconteceu? Bom, gente, então eu tô fazendo a autópsia, né? Dos meus senseis de Aikido, meus ex-senseis de Aikido, né? Senseis que me deram muitos problemas e me atravancaram. Eu não tive um sensei, eu tive vários senseis, tá? De Aikido. Eu tive vários senseis de Aikido e eu passei por vários dojos de Aikido, tá? São 5 anos, né? Não vamos confundir, né? Você não ter dado sorte de encontrar um bom sensei com a arte. A arte é maravilhosa, a arte Aikido é maravilhosa, não é à toa que eu tô insistindo. Mas o pessoalzinho do Aikido é um pessoalzinho difícil, tá? Tirando umas raras exceções. As mulheres são piores que os homens, tá? Sinto muito, eu defendo as mulheres, tá? Mas eu sou obrigada a dizer, as mulheres do Aikido são piores que os homens. Tirando raras exceções. É motivo pelo qual eu prefiro homem, prefiro sensei, tá? Porque eu acho que as senseis, as mulheres do Aikido, conseguem ser piores e mais machistas que os homens. Eu tive muitos problemas com as mulheres do Aikido desde que eu entrei, né? Então... não me afino muito não, tá? Numa boa, não me afino muito com elas e tenho histórias e justificativas para dizer isso, tá? Então, nesse primeiro dojo, o sensei veio ciscar no meu terreno, né? Por incrível que pareça. É uma coisa tão absurdo. Olha, é mais fácil eu me relacionar com uma ariranha selvagem do que com um sensei de Aikido, sério. É uma coisa absurda, né? Mas é assim, ele cismou comigo, tá? Esse sensei. Porque ele era aquele metido a conquistador. Eu conheci 2 senseis de Aikido metidos a conquistadores que vieram ciscar no meu terreno. Eu vou contar depois do outro. Tô contando desse agora, né? Desse primeiro sensei, tá? É impressionante. É mais fácil ser com uma ariranha, né, selvagem do que com sensei de Aikido, tá? É uma coisa completamente, né, descabida. Eu não me dou com senseis, né, no geral. Tá, eu tô conhecendo senseis legais, mas eu não me dou. Não tem nada a ver comigo, né? Então, eu chamei esse sensei para conversar porque eu vi que ele tava ciscando e fazendo confusão. Então, eu falei, vou chamar ele para conversar, né? Ele vem, né?
convidei ele para vir no meu trabalho, eu trabalhava no museu e eu queria que ele conhecesse um pouquinho a história da cidade, né? Que inclusive é a cidade onde ele dá aula de Aikido, né? Mas ele amarelou, tá? E isso, obviamente, eu sabia que ele ia amarelar, tá? Ele ficou com medo de me enfrentar e tal, então ele amarelou. Isso foi fazendo uma composição da personalidade e do caráter desse sensei, tá? Então, gente, assim, nessa segunda, então, na primeira fase minha nesse dojo, tá? Foi bom, foi ótimo, ele era muito bom, muito legal. Aí ele começou a confundir as coisas. Só que eu não percebi, porque assim, era uma coisa muito sutil mesmo. Mas eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha nele, tá? Eu sempre mantive um distanciamento e sempre fiz questão de mostrar para ele que, né? Qual era minha função, meu papel lá era aluna, né? Era de aluna e mantive sempre um distanciamento dele, a ponto de nem cumprimentá-lo muito, ter contato com ele, conversava com ele, sim, à distância, mas sem, até porque eu nunca gostei dele. Ele era muito machista, era o estereótipo, esse homem tem um estereótipo. Meu primeiro sensei que é do Carrapatex, sensei Carrapatex, metido a conquistador, ele tem um estereótipo do homem machista, tá? Eu olhava para ele, eu via todos os homens machistas que eu já tinha conhecido na minha vida e tinha tido problema. Então eu projetei nele, tá? Então vocês imaginem a raiva que eu tinha dele, né? Não era pouca. Ele é aquele homem grande, forte, né? Barbudo, bonitão, ele é bonitão, sim, né? Mas Deus me livre, ele tem um estereótipo de machista, né? Nada a ver comigo. O cara que bebe, né? Ele bebia, ele chapava o coco, né? Eu não gosto de homem que bebe, tá? Eu não bebo nada, eu sou natureba e gostava do Steve Seagal, entende? Um cara que não lia, um cara que não tinha polimento, ele não era um cara chique, ele não era um cara polido, né? Intelectual. Não tinha nada a ver, sabe? Um cara materialista, né? Que ficava colecionando motos, ao invés de colecionar livros. Eu coleciono livros, né? Ele coleciona motos, então vocês veem a diferença, né? Então nada a ver, né? Mas enfim, eu dei a chance para ele falar, eu dei a chance para ele se colocar e falar para mim o que estava acontecendo. Ele amarelou. Por que ele amarelou? Ele amarelou porque ele é sacana. Ele não ia ir lá falar, ó, é o seguinte, eu tô de sacanagem com você, né? Ele não ia, eu sei disso. Depois eu fui entendendo, né? Que ele sacaneia as alunas, ele usa o Aikido, usa, né, a posição dele, né, para ele sacanear alunas. Isso é muito comum nas artes marciais, tá? Muito comum. Só que ele é sutil. Ele não é aquele sensei que dá em cima descaradamente. É muito sutil e é muito discreto, tá? Ele é bem discreto. Bom, aí nessa segunda fase que eu voltei, eu tava contando pra vocês, né, no outro vídeo anterior, ele já estava estranho, tá? Essa segunda vez que eu voltei, ele estava estranho e muito grosso. Ele já estava mais grosso comigo, tá? Ele era muito bonzinho, muito educado, muito, sabe, demais. Mas nessa segunda fase ele estava grosso. Ele estava grosso, tanto é que quando eu voltei, né, porque eu, né, torci meu pulso e fiquei uns 3 meses sem fazer Aikido e não fui mais no dojo dele. Eu voltei depois de 3 meses, tá? Pro dojo dele. Quando eu voltei, ele me recebeu bem diferente. Bem grosso, né? E ele falou o seguinte, você vai ter que começar do zero. Ele falou isso pra mim, no primeiro dia que eu cheguei. Aí eu virei pra ele e falei, por quê? Aí ele ficou bravo. Eu falei, todo mundo, falei, por quê? Eu não vou começar do zero. Falei pra ele. Não tem sentido nenhum eu começar do zero. Aí ele se incomodou. Aí ele virou bravo, falou, porque você está muito tempo sem treinar. Aí eu, ignorei ele e continuei. Então ele fez com que ele queria que eu começasse tudo de novo. Era uma maneira dele me castigar, tá? Era uma maneira dele me castigar, né? Ele começou a me castigar. Né? Porque eu sumi e tal, sei lá, muito estranho a postura dele, a atitude dele, muito estranha, tá? E aí, passaram alguns meses, foi melhorando um pouco, mas ele não voltou a ser como ele era muito mais educado, muito, né, mais atencioso, sabe? Ele começou, mas ele melhorou, ele foi melhorando um pouquinho e tal, então comecei a treinar, fui treinando, fui evoluindo, até que um dia aconteceu uma coisa muito complicada que me marcou a minha história no Aikido, né, esse dia, foi em março, tá? Em março aconteceu uma coisa que mudaria muito o meu relacionamento com ele
e mudaria muito e marcaria a minha vida pelo resto da minha trajetória no Aikido. Às vezes uma coisa que acontece com você, né, te marca pro resto da vida. Você nunca mais vai ser a mesma depois daquilo, tá? É verdade. É o fato, eu acho que é o fato mais marcante, é um dos mais marcantes, tá? Até inclusive da minha vida, tá? O que aconteceu lá no dojo dele em março de 2015, tá? Eu vou contar pra vocês. Bom, gente, então, eu tô contando, né, pra vocês a história, as minhas histórias, autópsia dos meus senseis de Aikido, tô falando do meu primeiro. Bom, gente, em março de 2015 aconteceu uma coisa que me marcaria toda a minha trajetória no Aikido de uma maneira muito radical, tá? Em março de 2015, no dojo desse primeiro sensei que eu tive, que era um sensei que eu não gostava, porque eu olhava para ele e eu via nele, eu projetava nele todos os homens machistas. Todos os homens machistas, ele tinha um estereótipo de um homem machista e ele é um homem machista, tá? Ele fazia colocações no dojo, né? Altamente machistas, inclusive uma vez eu me lembro que a gente tava no dojo, né? Fazendo aula e ele pegou no meio da aula, ele virou e falou assim que as mulheres não faziam artes marciais porque elas preferiam ficar na academia para levantar a bunda. Ele falou isso, né? Eu fiquei muito ofendida com o que ele falou, porque afinal de contas eu sou mulher e eu não me preocupo em levantar a bunda, tá? Eu não sou bunda. Algumas mulheres se comportam como bundas, problema delas. Infelizmente, algumas mulheres se comportam assim, pensam só em suas bundas, mas outras não. Outras mulheres são mais inteligentes, mais cabeça, né? Então, eu achei a colocação dele ofensiva, tá? Porque tinha uma mulher que não é assim. Ele conhece mulheres. Na verdade, ele se relaciona com mulheres que são bundas só, tá? E eu vi mesmo a mulher que apareceu lá, que é dele, tá? Eu vi, eu realmente não tenho condições, né? Eu não tenho nem o que dizer daquela mulher, tá? Sinceramente, eu nunca vi uma mulher daquele jeito, naquele nível, tá? Mas ele tem esse referencial de mulher, né? Na verdade, ele é um cara machista, ele é um cara assim, que ele é de um nível mais baixo, entendeu? É óbvio que ele atrai mulheres com nível mais baixo, como o dele, né? Ele não vai... Nenhuma mulher muito inteligente, muito de nível vai sair com ele, entendeu? Porque não tem nível, né? Então, ele tem esse referencial. Então, ele fazia esse tipo de colocação, tá? Que as mulheres não iam lá, porque pensavam em bunda, essas coisas assim, todas, sabe? Então, era um cara, assim, de nível baixo. Não tem o que falar. Ele era um cara de nível baixo, ele não tinha leitura, né? Ele não tinha intelectual. Não era um cara intelectual, né? Ele não é um cara intelectual, tá? Ele é um cara só... aparente, uma carinha bonita, assim, tá? Machista, pra mulher que gosta de homem machista, né? Então, é isso. E o que aconteceu no dojo dele, ele costumava dar em cima de alunos, tá? Eu sei, porque eu vi o jeito como ele, o modus operandi dele comigo, demonstrou que ele já estava acostumado a ser inadequado com as mulheres. Ele está acostumado a ser assim, a invadir espaços, né? A desrespeitar mulheres. Ele está acostumado, porque ele encontra mulheres que obviamente acham legal fazer isso, tá? Mas ele encontrou uma mulher que não gostou e teve uma reação radical, tá? Então é o seguinte, em março eu fui fazer uma aula, né? Eu já estava fazendo aula com ele já há uns 4 meses e estava bem difícil ficar lá, tá? Ele fazia provocações, né? Teve um dia que ele teve coragem de falar na aula, no final da aula, ele falou pra mim, tá? Assim, ele terminou a aula, ele terminava a aula e ele pegava e costumava falar, sabe? A gente fazia 6A e ele costumava falar um monte de bobagens, tá? É coisa de sensei, tá? Tem muito sensei de Aikido que faz isso, entendeu? Termina a aula, eles falam um monte de bobagens, né? Eu conheci vários assim, tá? Os meus eram todos assim, os que eu tive. Nada que se agregue, tá? Aí eu me lembro que uma vez ele pegou, reuniu todo mundo, né? No final da aula, ele virou pra mim. Nesse dia eu era a única mulher, já estava perto de eu ir embora, tá? Ele já tinha feito o que ele fez de absurdo e inadequado, ele já tinha feito, tá?
E aí ele virou para mim e falou assim, olha, se você não tá feliz aqui, se você está questionando as técnicas, você pode ir embora. Ele falou assim pra mim, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, tá? Isso é assédio moral, tá? Isso é assédio moral. Ele falou na frente de todo mundo. Ele falou, olha, se você não está feliz aqui, se você está questionando as técnicas, nunca questionei as técnicas dele, nunca questionei, tá? Eu tava lá justamente por causa das técnicas, né? Então ele começou a me agredir, tá? Ele começou a me agredir porque eu tinha dado um fora nele, tá? Isso foi depois, tá? Do que ele fez em março. Ele começou a me agredir, ele me agredia, né? Ele me agredia porque ele queria que eu saísse, porque eu tinha dado um fora nele, entendeu? Na verdade, se eu tivesse ficado quieta, uma boa, aceitado, né? As investidas dele, ele teria, numa boa, teria ficado lá, tá? Mas como eu dei um fora nele, ele me tirou, tanto é que ele me tirou depois, ele me tirou, tá? Porque a gente entrou numa guerra fria, tá? A gente entrou numa guerra fria. Então, eu vou contar. Em março, eu tava treinando, normal, tava indo nas aulas, tal, mas eu nunca gostei dele, tá? E ele sabia que eu não gostava, eu falava abertamente que eu achava ele machista, e eu acho, ele é machista mesmo, pelas colocações que ele fazia, e eu olhava pra ele e eu vi um homem machista, ele é bem machista. Ele não mudou, né? Ele não mudou, ele continua do mesmo jeito. Eu tive uma prova disso, né? No meu último diálogo com ele em 2018. Ele não mudou, ele continua igual. Ele não mudou nada. Na verdade, eu acho que ele não aprendeu nada. Ele tá um pouco com mais medo. Ele tá com um pouco mais de medo depois do que eu fiz, né? Mas ele é medo, não é que ele mudou. Não é que ele evolui, né? É porque a pessoa não muda, é a formação dele que é ruim. Ele tem uma formação moral ruim, entendeu? Ele teve uma educação ruim, ele convive com pessoas que não têm, né, postura, pessoa baixa, de nível baixo, mulheres e homens, entende? Então ele não vai mudar, né? É o meio que ele vive, entendeu? Que é assim, né? Ele é assim, o meio que ele vive é assim, né? Eu tive a oportunidade de ver os comentários que os amigos dele faziam no Facebook. Quando ele começou a ciscar no meu terreno, eu entrei no Facebook dele, eu vi as fotos, né, que ele tinha no Facebook, e eu li os comentários dos amigos dele sobre as fotos dele. São todos comentários baixos, é gente baixa, entendeu? Gente bem baixa, entendeu? Então, é o nível dele, né? E aí, em março, eu tava fazendo uma técnica, tá? A gente tava fazendo uma técnica, eu me lembro até hoje, tá? Era o monotetori, tá? Eu sei, é a pegada da espada, tá? Hoje eu sei, na época eu não sabia. Eu acho que era o Shihonage. Eu acho que era o Shihonage que a gente ia fazer, tá? Ele tava ensinando a técnica, né? E eu tinha que fazer a pegada da espada e eu não conseguia fazer, porque eu tinha começado, né? Eu era nova no Aikido. E até hoje eu tenho uma certa dificuldade de fazer um monotetori, tá? A pegada, né? A pegada da espada você pega com as duas mãos o braço do teu uke, tá? Mas você tem que pegar como se você estivesse pegando uma espada, tá? Aí, porque o Aikido, as técnicas do Aikido, elas imitam muito as técnicas com a espada, né? Então você tem as técnicas com o Buken, né? E com o Jo. Depois você faz essas técnicas sem as armas, mas você reproduz o que você fez com as armas. É como se você tivesse com o Buken, tá? Então eu fui e eu não tava conseguindo fazer. Eu tava fazendo essa técnica com o menino, que eu treinava bastante e gostava, tá? E eu não tava conseguindo fazer, aí a gente chamou ele pra me explicar, né? Aí ele veio fazer a técnica comigo, tá? Ele costumava fazer a técnica com os alunos. Tudo bem, sempre foi tranquilo, né? Só que nesse dia, ele pegou e fez o seguinte. Quando eu fui fazer a pegada do monotetori no braço dele, eu fiz errado, tá? Aí ele pegou, olha o que ele fez. Foi uma piração que ele fez. Foi uma piração. Ele pegou, ele tirou a minha mão, muito delicadamente, mas muito delicadamente, tá? E ele pegou a minha mão, ele pôs no coração dele, é até ridículo falar isso, mas é sério, foi uma cena de Romeu e Julieta, tá? Claro, em cima da roupa, tá? No coração dele, tá? Né? Ele pegou a minha mão e pôs no coração dele, tá? Foi uma cena Romeu e Julieta, né? Foi uma cena, eu nunca vi isso, eu fiquei estática. Eu não vi, eu não acreditava no que eu tava vendo, né? Não podia um sensei de Aikido fazer isso, né? Foi uma coisa, assim, eu nunca vi um negócio desse, sério.
É até engraçado eu relatar isso, mas assim, foi muito chocante pra mim, né? Porque ele é um sensei de Aikido, né? Eu sou uma aluna, né? Nunca vi um negócio desse. Ele pegou a minha mão muito delicadamente, mas muito delicadamente mesmo, e pôs a minha mão em cima, claro, da roupa dele, ainda bem, né? No coração dele. Ficou segurando muito tempo a minha mão, ficou alisando a minha mão. Depois ele fez umas massagens, assim, ele fez umas massagens que deu coceguinha e tal, e é claro, você relaxa, eu relaxei, né? Ele fez umas massagens, entendeu? Não sei o que era aquilo, né? Era uma massagem. Ele ficou um tempo segurando a minha mão, ele não soltava a minha mão. Ele realmente ficou uma cena horrível e eu me senti muito mal, tanto que eu congelei. Eu não acreditava no que eu tava vendo. É assim, só você passando por isso, pra você entender. Eu congelei realmente porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. É só quando acontece com você que você entende, sabe? Realmente o que é horrível, foi horrível. Eu, sinceramente, eu me senti muito mal. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. Eu queria que abrisse um buraco, assim, pra eu fugir, sumir, tá? Foi uma coisa horrível. Ele invadiu o meu espaço, né? Ele foi extremamente agressivo, né? Ele invadiu, ele não fez nada grave, mas ele invadiu o meu espaço, né? Porque ele era um sensei, né? Um absurdo. Mesmo que ele não fosse, qualquer homem que fizesse isso seria uma coisa agressiva, tá? Você tá invadindo o espaço de uma pessoa, né? E aí eu congelei, não consegui fazer nada. Eu congelei, sim. Foi um trauma, né? Foi um trauma, né? Foi um trauma porque eu apaguei. Inclusive, eu apaguei o que ele fez. Foi muito louco, porque depois que ele fez... claro, fez coceguinha, entendeu? E tal, mas é um absurdo, né? Ele me desrespeitou na aula, né? Foi um desrespeito, né? Mas eu não consegui reagir. Eu congelei. Simplesmente eu congelei, entendeu? Claro que... é uma reação que você tem, às vezes, entendeu? Quando a pessoa te agride, ele invade teu espaço, você pode ter essa reação, entendeu? Foi horrível. Foi uma das piores sensações que eu já tive. Assim, só quando você passa, você entende isso, sabe? Realmente, isso traumatiza, né? Isso me traumatizou. Me traumatizou a tal ponto que eu apaguei, né? Depois que aconteceu, a aula continuou, eu continuei fazendo a aula normalmente, eu apaguei o que aconteceu, né? Eu apaguei. Era como se tivesse sido uma imaginação, mas não foi, aconteceu mesmo, entendeu? E aí ele pegou, eu continuei na aula normal, né? Porque eu tive um processo mesmo de trauma, né? Eu apaguei o que ele fez. Então eu continuei fazendo a aula e ele olhando, ele não tirava o olho de mim, naquele momento eu vi que... E aí eu continuei fazendo a aula normal, o tempo foi embora, tá? Mas aí depois, com os dias, eu me lembrei. Comecei a me lembrar do que tinha acontecido, né? E eu comecei a fazer, entendeu? Eu comecei a me lembrar e eu comecei a ficar muito brava, muito revoltada, tá? Porque eu já não gostava dele e aí ele tinha invadido o meu espaço, tá? É muito difícil explicar o que você sente, tá? Mas é uma coisa, é um trauma, tá? É um trauma. Isso porque foi uma coisa bobinha, entendeu? Não foi uma coisa grave, né? Aí eu contei para algumas pessoas, as pessoas falaram, não, Priscila, ele tá dando em cima de você, entendeu? Tá te paquerando, não sei o quê. As pessoas foram me explicando, eu fui entendendo, mas aquilo me deu muita raiva. Eu fui ficando com muita raiva, né? O sentimento foi oposto, né? Eu não gostei do que ele fez, né? Foi oposto, eu fiquei com raiva dele, com muita raiva. E eu fiquei esperando ele me pedir desculpas. Então eu ia para a aula para ele me pedir desculpas. Eu queria que ele me pedisse desculpas, né? Eu queria realmente que ele pedisse para amenizar um pouco, tá? Aquele sentimento que eu tinha ruim. Eu fui ficando com muita raiva dele. Já não gostava dele, fiquei com uma raiva, um ódio impressionante. E eu ia para lá para ele me pedir desculpas. Eu queria que ele me pedisse desculpas. Mas ele não pedia. Cada vez que eu ia e voltava, sem desculpas, era mais raiva. A raiva foi aumentando, né? Então, eu comecei numa guerra fria com ele, dentro do dojo dele, tá? Eu ia e era uma guerra fria, tá? Eu não obedecia a ele, eu ignorava ele, tá? Eu pedia para os outros me explicarem as técnicas, eu desrespeitava ele, tá? Então, fui tendo uma reação agressiva. Até que não passou muito tempo, eu
fui lá tirar a satisfação dele. Porque eu vi que ele não ia pedir desculpas. Eu fui tirar a satisfação dele. Tá, tirei mesmo. Fui saber por que ele tinha feito, por que ele fez aquilo, o que ele fez, tá? E aí, quando ele negou o que ele fez, porque, é o que eu falei, esse tipo de professor, ele não assume o que ele faz, tá? Ele é um cara sacana, ele é um sociopata. Ele não tem empatia, ele não assume a responsabilidade. O sociopata, ele não assume a responsabilidade dele. Ele não se coloca no lugar do outro, tá? Então, ele negou tudo que ele fez. Aí, quando ele negou, eu fiquei muito mais nervosa. Eu realmente fiquei. Aí sim, eu comecei. Aí, cada vez que eu ia lá, ele tava com uma raiva, ele queria que eu saísse, né? Então, ele pegava, ele me botou na geladeira. É uma pressão, claro. Ele queria que eu me submetesse a ele, né? Quando eu reclamei da postura dele, e eu tô certa, né? Ele não tá acostumado com isso, ele já estava acostumado a fazer isso com as alunas e as alunas aceitarem, entendeu? Mas como eu questionei, né? E comecei a falar muito mal dele, inclusive, né? Falar mal dele, ele sabia, eu falava para ele saber mesmo, né? E no meu grupo eu falava, e eu fui lá, eu queria ir lá para ele me pedir desculpas, né? Então eu vou contar das brigas, das coisas que eu fiz na aula. Que, claro, quando você tá com raiva, você não é, né? Você não é muito racional, entendeu? Mas eu tinha motivos para estar com raiva, né? Eu fui agredida, eu fui ofendida, né? É uma invasão, né? Então, as mulheres têm que entender que a gente vai tendo, né? A gente vai tendo sinais de quando um sensei, ele não é adequado, tá? Eu acho que, no final, eu me culpei por ter ficado no dojo dele. Eu realmente me culpei, porque eu acho que no primeiro momento que ele me desrespeitou, que foi lá, né, no Natal, no Ano Novo e tal, eu deveria ter saído do dojo dele, tá? Eu continuei porque eu ignorei os sinais, tá? Os sinais de que ele é um homem inadequado, um homem desrespeitoso, um homem que assedia alunas, dá em cima de alunas e desrespeita mulheres, tá? Então eu acho que a gente, às vezes, a gente teima, tá? A gente teima. Esse episódio me marcou, tá? Toda a trajetória do Aikido e da minha vida pessoal, tá? Esse episódio me marcou, me mudou bastante, me tornou uma pessoa melhor, mais alerta, mas ele me mudou também em termos de que você vai percebendo que as pessoas não prestam muito, tá? Você vai ficando com uma imagem muito ruim dos homens quando você encontra um homem assim, né? Se você já tem, você vai ficando com uma imagem pior, né? Então, assim, o meu convívio no Aikido, nas artes marciais, ele foi me dando uma visão muito ruim dos homens. Eu já tinha uma visão muito ruim, tá? Eu sei que existem homens bons, tudo, mas eu consegui ver de perto como alguns homens são podres, maltratam as mulheres, tá? Como eles não gostam das mulheres, tá? Eu fui vendo, convivendo, né? Eu vi, sabe, muita sacanagem nas artes marciais dos homens com as mulheres, tá? Eu acho que provavelmente esse é um dos motivos que eu não me relaciono com homens marciais, eu não tenho interesse em homens marciais, né? Eu realmente não tenho. Ele poderia ter mudado isso, se ele tivesse conversado comigo, né? Me tratado como um ser humano, né? Com respeito, mas ele realmente, em 2015, ele me pediu desculpas, tá? Acho que 2016, 2015, ele me pediu desculpas. Depois que ele leu meu blog e tal, ele me pediu desculpas. Ele falou que não tinha entendido. Eu expliquei pra ele por que eu... E ele me tirou do dojo dele. Pra piorar, além dele não me pedir desculpas, ele me tirou do dojo dele. Então eu fiquei com mais raiva dele. Mas a gente vai falar porque é autópsia. Tem as histórias no meio disso tudo, tá? E eu vou contar pra vocês. Agora é muito complicado, gente, a gente fica sozinha, tá? Quando você tem um problema assim, você fica sozinha, as pessoas ficam contra você. Todas as pessoas ficaram contra mim, tá? O do dojo dele, pessoas que se diziam minhas amigas, o cara anarquista questionou, duvidou do que eu tava falando, até hoje ele duvida. Eu cortei, sabe? Porque eu acho assim, não tenho, entendeu? Não tenho que provar nada pra ninguém, entendeu? Eu acho que eles que estão, né, no dojo ruim, eles que são machistas, eles que são mal resolvidos, entendeu? O dojo deles que é ruim,
Tanto que não para mulher nenhuma lá, né? E as mulheres que saem sempre com algum problema, com alguma cicatriz, alguma ferida, tá? Então isso demonstra que é um dojo ruim. Eles são coniventes. Não é só o sensei deles. Eles também são, porque eles fazem parte disso, eles alimentam. E o pior, tem uma mulher lá. Tem uma mulher que alimenta, né? Alimenta, faz parte disso. Bom, mas isso aí é um outro capítulo. Nós vamos falar mais pra frente do que eu acho das mulheres no Aikido e de como foi o meu convívio difícil com elas e as traições, né? Então é isso, gente. Até a próxima. Eu espero que sirva de lição, que ajude alguém, né? Essas histórias. Eu acho que isso faz parte do empoderamento das mulheres, né? A gente poder falar disso. Eu tô bem, não foi nada sério, não foi nada grave. É óbvio que eu mudei, né? Isso te deixa marcas, claro que deixa, mas eu consigo absorver melhor. Hoje é mais tranquilo, né? Mas tem mulheres que piram, tá? Né? Então é isso, gente. Até a próxima.